Seja bem-vindo ao segundo episódio da quarta temporada do Enredo Cultural. No programa de hoje, a gente visita a Mostra de Teatro Latino-Americano que rolou em Aparecida de Goiânia. De uma para outra, a gente bate um papo com o professor Lisandro Nogueira, que é curador da mostra O Amor, a Morte e as Paixões. E amor, morte, paixões, tudo isso lembra poesia, não é? Que tal ver o que rolou no Festival Juriti de Poesia Encenada? Bora lá? O Teatro Cidade Livre talvez seja a primeira sala de espetáculos de Aparecida de Goiânia. Apesar de ser um teatro de bolso, o seu tamanho não intimidou seus idealizadores, que receberam aqui uma mostra de teatro latino-americana. A terceira edição da mostra ela começou com um encontro de teatro comunitário, né? O que é o teatro comunitário? Então, o teatro comunitário é aquele teatro que não está a serviço do teatro comercial. Então, em cena, nas diversas cenas, no espetáculo, o que a gente vai ver é a comunidade presente. Lógico que é um processo artístico, né? Processo de teatro, de construção comunitária, e a gente vai fazer isso junto, né? Como que surgiu essa ideia de trazer uma mostra, uma edição latino-americana aqui para a Aparecida de Goiânia? Então, a gente vem já discutindo, já tem um tempo sobre isso, e a gente percebeu o quanto que a gente precisava nos aproximar mais, né, desses nossos irmãos latino-americanos, porque às vezes a gente fica até mais próximo ideologicamente da Europa, de tantos outros lugares, do que da própria América Latina, né? E também enquanto casa de espetáculo, enquanto ponto de cultura Cidade Livre, a gente vai encontrando outros lugares que se parecem muito com a gente na América Latina. Além do encontro de teatro comunitário, a mostra ainda recebeu 13 espetáculos da Argentina, Colômbia, Minas Gerais. Esse aqui é Romeu e Julieta, da Companhia de Teatro Talagadá, de São Paulo. Como a Talagadá conta essa história, Danilo? A história do Shakespeare já é uma história que todo mundo conhece, né? É Romeu e Julieta, todo mundo sabe falar e todo mundo sabe que é de um amor impossível. E a gente do Talagadá resolveu trazer isso para a rua de uma maneira bem diferente. A nossa pesquisa é o teatro de formas animadas. Então, para esse espetáculo, a gente traz os objetos, que é uma das nossas pesquisas, o teatro de objetos. Então, mais do que contar a história do Romeu e Julieta de Shakespeare, a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão dos amores impossíveis, né? Quais são esses amores impossíveis na nossa sociedade de hoje? Então, podem ser dois homens, duas mulheres, um negro e um branco, enfim. E esse carrinho, como todo o figurino e toda a maquiagem, tudo aquilo que a gente construiu para o espetáculo, ele vem baseado num artista plástico chamado Arthur Bispo do Rosário, né? Que era um interno cearense, né? Diagnosticado como louco, e a partir dessa loucura dele, ele construiu vários objetos, sua arte a partir disso, né? Ô Danilo, essa montagem ela traz um pouco do DNA da Talagadá? Sim, bastante. Eu acho que em todos os nossos espetáculos, uma das nossas maneiras de trabalhar é usar o teatro como uma ferramenta política social, né? Como a gente chega nas pessoas para falar com que elas pensem um pouquinho ou reflitam sobre tudo que está acontecendo. Então a gente está sofrendo muita coisa no nosso país nos dias de hoje, tanto na política quanto em outras maneiras também que está rolando aí dentro da própria sociedade. E o Talagadá traz isso um pouquinho nos seus espetáculos. Quando vocês chegam nas comunidades onde vocês se apresentam, vocês conseguem interagir com essa população de uma maneira diferente, sem ser
apenas em cena? A gente quer interagir da melhor maneira possível. Hoje mesmo a gente veio aqui ver como é que funcionam as oficinas aqui do pessoal e também poder contribuir um pouquinho com as oficinas, trocar um pouquinho, conhecer um pouquinho esse trabalho mais a fundo. A gente faz a mesma coisa na nossa cidade. A gente tem um trabalho muito parecido com esse. E aí é muito gostoso a gente poder chegar aqui e ver que existem mais pessoas como a gente batalhando nessa linha de resistência para fazer o trabalho artístico acontecer, né? E Danilo, valeu, muito obrigado. Eu agradeço. Vamos Obrigadão. conferir mais um pouquinho de Romeu e Julieta. Valeu. Você está sabendo que tem novidade nesta terceira temporada? Pois é, nós pegamos o Musicofilia da temporada anterior e abraçamos diversas manifestações artísticas e culturais. O cantor e compositor Diego Mascate, que já é parceiro nosso aqui do Enredo, vem hoje no Artefilia para falar sobre Itamar Assunção. Olá pessoal da TV UFG, eu sou o Diego de Moraes, meu pseudônimo artístico é Diego Mascate, sou historiador, professor de história e compositor. No ano passado eu vim aqui falar para vocês sobre o Luiz Tati, grande linguista, pesquisador e compositor da chamada Vanguarda Paulista. E esse ano eu vou falar de um outro lado da Vanguarda Paulista, o genial Itamar Assunção. Presadíssimos ouvintes, pra chegar até aqui tive que ficar na fila, aguentar tranco na esquina, por cima a lotação. Itamar Assunção fez uma obra muito sofisticada, muito exigente. Diz que ele falava para a banda, mesmo se não tiver show marcado, temos que ensaiar. Ensaiava muito e lapidava como um grande arquiteto a sua obra. Agora eu quero cantar na televisão. Um grande momento na obra de Itamar é esse CD que ele lançou em homenagem a Ataúfo Alves, Pra Sempre Agora. Ao meu ver, um dos melhores discos do Itamar no sentido da gravação. O áudio foi muito bem gravado nesse disco. Eu daria tudo que tivesse. Ele também foi chamado pela imprensa e por parcelas da crítica musical de maldito da MPB, entrando nesse rol dos malditos da MPB. Mas ele nunca aceitou esse rótulo, inclusive ele tem um CD chamado Maldito Vírgula. Esse disco, Maldito Vírgula, entrou aqui na trilogia chamada Pretobras, tem volume 1, 2 e 3. Ele só lançou em vida o primeiro volume, os outros dois foi lançado depois que ele morreu, no conjunto da Caixa Preta, do Itamar Assunção, que reuniu a discografia dele, uma discografia muito rica, tanto poeticamente quanto musicalmente. E sobre esse aspecto da morte na obra do Itamar, inclusive em um dos discos da trilogia Pretobras, tem uma música chamada Anteontem, em que ele encara a morte. Na letra ele fala, anteontem, na UTI, veio me visitar a morte. Mesmo sedado sente seu bafo no meu cangote. Fica aí essa dica desse grande iconoclássico Itamar Assunção, Benedito, nego dito que não foi pro Beleléu. Viva Itamar! Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo nego dito Cascavel. Benedito João Santos Silva Beleléu, vulgo nego dito Cascavel. Benedito João Santos Beleléu, vulgo nego dito. No próximo bloco a gente continua o enredo daqui, da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, o nosso primeiro evento de cinema neste ano de 2018. Eu volto já. A gente continua este episódio do Enredo Cultural agora na mostra que abriu o calendário de eventos de cinema em Goiás, O Amor, a Morte e as Paixões. Neste ano de 2018, em sua 11ª edição, a mostra teve 2 semanas de intensa programação com mais de 110 filmes. Isso a gente confere depois do UFG na cidade.
Olá, eu sou Flávia Maria Cruvinel, pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura, e vou falar um pouquinho para vocês sobre o Música no Campus. O Música no Campus é um projeto de extensão e cultura que foi criado em 2009 com o objetivo de trazer a riqueza musical brasileira a preços acessíveis. Porém, é um projeto. Dentro do projeto não há o espaço somente para as apresentações artísticas, os shows propriamente dito, né? Nós temos sempre a preocupação com a formação de plateia, com a formação de público. Então, nesse sentido, desde a primeira edição, a gente procura articular escolas públicas, atividades de ensino, crianças, adultos, enfim, um espaço formativo fazendo esse intercâmbio com os artistas. Então, hoje nós vamos receber o CEPAI, né, que estava trabalhando uma música de Toquinho e que vão então fazer esse contato, uma pequena apresentação para o cantor e pequenas perguntas no sentido de fazer um pouco essa informação e esse intercâmbio. Bom, meu nome é Thelma, eu sou professora de música no Colégio de Aplicação e atualmente eu trabalho com os terceiros, quartos e quintos anos do ensino fundamental ali naquela escola. A música ela é uma área específica de conhecimento. No Colégio de Aplicação, no CEPAI, ela é uma disciplina específica. Então as crianças elas aprendem a ler e a grafar as ideias musicais que elas têm, há um letramento musical. A partir do repertório que a gente canta, a gente extrai os conteúdos de letramento musical e o caso do caderno é um deles. Os projetos de extensão e cultura voltados para a criança, nas artes, por exemplo, de formação, são programas bastante complexos, né? Temos que primeiro fazer uma preparação prévia no local, para que a criança frua ou o show, ou a exposição, um espetáculo de teatro ou dança. Nós ainda temos que fazer a mediação criança e adulto, criança e obra de arte, sempre com uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente sempre trabalha com variados professores para que essa mediação seja possível. Lisandro, todos os filmes do mundo estão nessa 11ª mostra? Eu diria que os melhores filmes do mundo no momento estão nessa mostra. Nós exibimos 114 filmes, 32 sessões por dia, 438 sessões no final. Isso prova que Goiânia hoje é uma cidade cosmopolita, uma cidade diferente. Então a gente tem dos indicados ao Oscar o filme feito em Goiás. Nós temos todas as escolas de cinema aqui. É por isso que a gente chama o amor, a morte e as paixões. Porque o amor, a morte e as paixões significa a vida, toda a vida. E como tem sido a participação dos filmes goianos na programação dessa mostra, que já é uma das maiores do Centro-Oeste, né? Amor, a morte e as paixões hoje é a terceira mostra nesse tipo, nesse gênero, que é mostra de lançamento de filmes. É a terceira do Brasil, depois do Rio e São Paulo. Essa mostra, ela sabe que o espaço local, o realizador local, tem o seu lugar aqui. Isso para nós é muito importante. E logo na abertura do evento teve também entrevista coletiva com a diretora e com o ator do filme Aos Teus Olhos. Dona Ana, diretora? Sou eu. Como é mesmo o nome do professor da Turma Vermelha? E aí, Alex? Rubens. O filme Aos Teus Olhos, ele vem de uma pesquisa, de uma vontade de refletir um pouco sobre temas contemporâneos que hoje a gente tem vivido, com mudanças de valores muito grandes e com formas de comunicação muito diferentes das que a gente vivia há 5 anos atrás. O que a Ana queria contigo? Falar comigo. Sobre o Alex. O que foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou? O filme ele trata um pouco disso, de como cada um de nós
ver aquela história ser contada. Então, e dentro do filme você tem personagens que cada um tem um ponto de vista e uma vivência daquela situação. Se você não tem coragem de enfrentar essa situação, é verdade, eu tenho. O senhor está condenando uma pessoa sem ter certeza. Eu só quero que ele fale. Fazer esse filme foi quase como fazer uma peça de teatro, por exemplo. A gente se reunia numa mesa, né? E a gente conversava muito. E os outros atores também, e todo mundo interferindo, até na questão do texto mesmo. Parceiríssima do Lucas Paraíso, que é o nosso roteirista, né? E estavam sempre juntos ali, discutindo e tudo. E os atores ali também, né? Celso, o que é essa mostra para os cinemas Lumière? Olha, a gente se sente bem confortável em expressar que esse é o nosso maior projeto, né? É um projeto da diversidade, um projeto que a gente pode expor para o público de Goiânia e, na verdade, o público do Brasil, porque a gente recebe muita gente de fora. Filmes inéditos, filmes sensacionais. Você acredita, enquanto diretor executivo, que outras empresas de cinema que estão aqui na nossa região pudessem também desenvolver projetos semelhantes a esse? Eu acredito que sim, apesar que espero que não, porque esse é um projeto com o nosso DNA, que sim, o Lumière está envolvido desde há 11 anos atrás, mas público existe e o resultado é o que a gente vê cada ano, o público crescendo e a satisfação e a solicitação por mais eventos desse tipo. Então, possibilidade de público, sem dúvida que existe para isso. Chegou o momento de ouvir o personagem principal contando a sua própria história no Retrato Cultural. Meu nome é Fernanda Pimenta, sou atriz ou artista da cena, né? Sou palhaça, sou dramaturga, sou produtora, diretora, entre outras funções, né? Funções técnicas também do teatro. Transito pelo circo também, pela dança e sou goiana, sou aqui da terra. Eu entrei no curso de Direito da Católica em 2003. Aí eu comecei a fazer parte do Grupo Guará, que é a direção do Samuel Baldani, né? A gente geralmente tem uma referência da televisão, né? Então a gente vê novela, né, no primeiro momento. Já imaginei, assim, mas quando eu comecei a fazer teatro, eu fui entender que é uma outra coisa, é uma coisa muito arrebatadora, muito física. Quando eu comecei a fazer teatro, eu fui me envolvendo muito com o teatro em si. A coisa da televisão, eu cheguei a morar um tempo no Rio, mas eu fiz até uma participação num seriado lá da Globo, chamado Clandestinos. E aí o cinema começou a entrar devagar durante anos. Assim, meu primeiro curta, acho que eu gravei em 2006. E aí hoje eu já fiz 7 curtas, 5 de protagonista, já fiz um longa aqui de um diretor goiano, Robinei Bruno. E essa participação agora na Felipe e o Foguete foi muito bacana também, foi um projeto muito especial. Agora o circo, eu tenho em mim uma coisa muito mambembe, de teatrão físico, tradicional, sabe? Aos poucos fui me aproximando e fui fazendo oficinas de palhaçaria ao longo de anos também. A minha primeira oficina de palhaçaria eu acho que foi em 2005, então ao longo de anos. Em 2014 comecei a fazer um espetáculo de clown, onde atuamos eu, um outro palhaço, que é o Thiago Moura, e mais 3 músicos goianos, palhaços também. Então isso foi me aproximando e fui conhecendo palhaços e vendo trabalhos e fui experimentando e me apaixonando por esse mundo da palhaçaria, que é a gente procurar o nosso ridículo, a gente aceitar o que a gente tem, o que a gente é, sendo bom, sendo ruim. Não se faz arte sozinho, né? Principalmente artes da cena, né? Teatro, dança, performance, circo, não se faz sozinho. Então eu procuro sempre estar trocando, quero ter parcerias ao longo da vida,
estar sempre aberta a esses parceiros, a esses amigos, a esses artistas, porque a gente vive a partir do outro, né? Você certamente já leu uma poesia, mas assistir ela encenada, nem todos passaram por essa experiência. Mas a gente dá uma ajudinha. Ricardo, o festival teve uma edição em 2014, em 2016 e agora em 2018. Como tem sido fazer esse festival nesses últimos anos? Então, o Juriti é um festival que cresce a cada edição. É lógico que, como você percebeu, não tem uma anuidade que a gente está conseguindo manter. Mas a ideia é a gente conseguir com que o Juriti seja feito todo ano, né? E para isso a gente vai sempre atrás das leis de incentivo. Mas tá tudo bonito, tá tudo lindo, estamos aqui com show de Bashir Assad, show de último tipo, e os concorrentes estão bons pra caramba, tá indo tudo maravilhoso. Olha, esse intercâmbio com artistas de outras praças que já têm uma carreira consolidada é sempre muito importante para tudo quanto é tipo de atividade artística, né? E esse ano a gente teve a felicidade de conseguir trazer 2 boas atrações. Como é feita a seleção de quem vem para a competição? A gente elabora alguns critérios no edital de obra inédita para participar do festival. E a partir desses critérios a gente recebe as propostas de quem manda e essas propostas são passadas para os curadores sem a identificação do autor. Isso aqui também é um local de parceria, não é só competição, né? Sim, com certeza. A gente passa a conhecer mais o trabalho um do outro e para mim foi muito importante já em alguns outros projetos de composição, assim, para mim. Eu conheci a Bruna Mendes, uma pessoa com a qual eu fiz a última parceria quando eu morava ainda em Goiânia, produzi um EP e gravei o CD dela. Foi numa dessas de composição, não foi no Juriti, mas foi num projeto de compositores, assim, então é muito importante. Isso para, às vezes, uma pessoa conhece o trabalho da outra, mas nunca teve a oportunidade de estar ali e tal, num festival, né, em conjunto, então é bem legal isso. Badi, você, quando era muito jovem, se apresentou em festivais, em concursos. Como que esse espaço ele contribui na formação do artista? Puxa vida, né? Primeiro que ele estimula o artista a interagir com uma plateia. Já vem desse pressuposto, né? Que é impressionante quando você sai do seu ambiente, né? E tem essa possibilidade de interagir com a plateia, porque é um aprendizado muito grande que não vem de uma outra forma. Você, como violonista, como artista, como que você percebe o espaço da mulher, principalmente tocando violão, que de certa forma não é tão comum, né? Como é esse espaço da mulher hoje? Então, não é muito diferente do que sempre foi, mas a gente encontra bem mais mulheres, né? Na cena popular brasileira, muitas das mulheres se acompanham ao violão. Você vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar na cena instrumental. Mas assim, eu tive essa sorte, né, de nascer nessa família que não tinha nenhum preconceito nesse sentido. E as mulheres também iam para a boemia. A minha mãe é a maior seresteira, canta maravilhosamente bem e ia para serestas com meu pai. Então nunca houve esse tipo de pudor, né? E aí eu tenho esse privilégio de tocar esse instrumento sempre com muita liberdade de exercer o meu lado feminino e o meu lado masculino também, aprendido em casa, ambos, né? A força lá com os meus irmãos e a delicadeza com a minha mãe. Vejo você aqui. Sempre é bom encerrar o enredo com música, não é? Então, eu me despeço desse episódio ao som de Bashir Assad e convido você para continuar ligado na TV UFG, pela televisão ou pelas redes sociais. Curta, siga, compartilhe, mande seu recado. Eu te espero no próximo episódio. Tchau!